Coelhos ainda são associados a um bom presente de Páscoa. Ainda é muito comum nessa época as pessoas procurarem um coelhinho para dar de presente de Páscoa, principalmente para uma criança. Mas o coelho é um dos piores presentes de Páscoa que você pode dar. Não só para o coelho, que costuma ter um destino muito ruim, mas também para quem recebeu. Dificilmente um coelho dado de presente na Páscoa, na próxima Páscoa vai continuar com essa pessoa. E infelizmente, mesmo aquele coelhinho que foi comprado pela pessoa, na maioria dos casos, ele é comprado na empolgação na Páscoa. Aquele bichinho lindo, fofinho, a pessoa vê tanta propaganda, tanta coisa, passa no lugar, se apaixona e leva para casa. E essa compra por impulso também costuma dar muito errado e muito rápido. Além disso, como veterinária, eu me sinto na obrigação de fazer esse vídeo, de informar, porque essa época, logo após a Páscoa, é a época que nós veterinários mais recebemos coelhos com problemas gravíssimos, desde problemas por manejo errado, alimentação, alojamento e principalmente acidentes, mutilações, fraturas e muitas vezes fatais. E além disso, a grande quantidade pós-Páscoa de abandono desses coelhinhos e, em muitos casos, eles são colocados para doação e a pessoa que acaba adotando não tem condições de cuidar, não sabe como cuidar, ou pior ainda, muitos desses vão virar alimentos de outros animais, como cobras. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo como um alerta e explicando os principais motivos do porquê que coelho não é um bom presente de Páscoa. O primeiro motivo é a decepção com o comportamento do coelho. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada do comportamento desses bichinhos. Imaginam que o coelho seja aquele bichinho quietinho, fofinho, que fica no colo, que gosta de carinho, que não dá trabalho nenhum. Mas o coelho, ele é presa na natureza e ele mantém esse comportamento apesar de ter sido domesticado há tanto tempo. Então, o coelho é muito mais parecido com um gato do que com um cachorro. Ele é mais independente. É claro que ele brinca, ele é carinhoso, mas a maioria dos coelhos não gostam de colo. Os coelhos são territoriais, eles não gostam de invasão de território, então tem coelhos que se tornam, sim, muito agressivos. Eles, se não são castrados, costumam ter problemas sérios de comportamento, de agressividade, de marcação de território, e isso as pessoas nem imaginam. E aí, em pouco tempo, com o choque de realidade do comportamento real do coelho, muita gente acaba se decepcionando, perdendo o interesse no bichinho e dando outro destino para ele, não querendo mais ficar. Isso a gente vê com muita frequência. O segundo motivo é que a grande maioria dos coelhos é dado na Páscoa como presente para uma criança. Só que coelho não costuma ser um bom pet para criança. Os coelhos, além desse instinto de fuga, de serem presos na natureza, de fugir do predador e não diferenciarem uma criança, um adulto ou um outro animal como predador, eles também são extremamente delicados. Então, o que a gente vê acontecer normalmente, assim, a criança quer ficar com o coelho no colo, o coelho não quer, ou ele se assusta, ele chuta, ele morde. Muitas vezes a criança vai tentar segurar. É muito comum o coelho chegar com fraturas, porque a criança, sem maldade nenhuma, tentou segurar a perninha do coelho que ia pular do colo, ou segurou o bichinho de mau jeito. Eles são muito delicados, eles têm os ossos muito frágeis. Os coelhos chutam muito forte, podendo machucar sério uma criança. Eles mordem forte. Eles podem até se tornar agressivos quando a criança vai mexer com um brinquedo, com algum acessório do coelho, ou no território que ele considera dele. Também para as crianças muito pequenininhas, tem o risco da ingestão até das fezes do coelho. A gente vê muito relato de pais preocupados com isso, porque a criança é pequenininha, ela vai lá, aquela bolinha de fezes de coelho, põe na boca. Então, é muito importante pensar bem se aquela criança tem condições de ter um bichinho como esse, porque ela não vai poder interagir tanto, principalmente se ela for muito pequena. O ideal do coelho é para crianças com mais de 10 anos, que tenham bastante responsabilidade e que entendam que o coelho é um serzinho de comportamento mais territorial e que não vai querer contato o tempo todo. Então, isso tem que ser muito bem explicado para a criança. O coelho é muito delicado, não é um brinquedo, e na maioria dos casos as crianças perdem o interesse muito rápido quando percebem que não vão poder ficar brincando com aquele bichinho.
Então, não é um pet legal para uma criança, muito menos para uma criança pequena. O terceiro motivo é o gasto com um coelho. As pessoas se surpreendem porque acham que coelho é um bichinho super barato de manter, que não vai dar gasto nenhum. A realidade é que normalmente um coelho é muito mais caro de manter do que um cachorro ou um gato. O coelho tem um custo alto de manutenção. Além do enxoval, você vai ter que comprar frequentemente legumes e verduras frescos. Ele precisa de feno de boa qualidade, sempre à vontade. Não é todo lugar que você encontra feno fácil, você acaba comprando pela internet. E o mais importante, tudo para o coelho relacionado à saúde é mais caro. Roedores e coelhos são uma especialidade diferente de cães e gatos. Então, não é todo veterinário que vai atender o seu bichinho. Dependendo de onde você mora, não vai ter um veterinário especializado. Você vai ter que procurar numa cidade próxima. O atendimento, por ser especializado, a consulta é mais cara que a de cães e gatos. Os exames também, como você precisa de especialistas que saibam fazer o raio-x, um ultrassom, uma cirurgia. Isso tudo tem um custo mais alto. E outra coisa importantíssima é a castração. Nas fêmeas é praticamente uma coisa obrigatória. As coelhas têm 80% de chance de desenvolverem problemas reprodutivos, como câncer de útero, de ovário, de mama e infecção de útero, que precisa de uma intervenção cirúrgica de emergência. E nos machos, a castração também é muito importante, muito indicada, porque além de diminuir marcação de território, cheiro de urina, também diminui o comportamento agressivo, que pode acontecer tanto com fêmeas quanto com macho. Então, tudo isso é preciso pesar bem antes de decidir ter um animal que tem um custo alto de manutenção. O quarto motivo é que, ao contrário do que te falam, na hora que você vai adquirir um coelho, o coelho precisa sim de espaço. É muito comum o vendedor te oferecer uma gaiola e falar que o coelho vive ali. Se ele te falar a verdade, que o coelho precisa ficar solto, o coelho precisa de muito espaço, na maioria dos casos ele vai perder a venda. E a verdade é que o coelho precisa de muito espaço. O coelho é como um cachorro, não dá para você manter ele preso. Ele precisa de espaço, a maioria dos coelhos ou vai ficar solto no quintal, ou vai ficar solto dentro de casa ou do apartamento. Mas coelhos não podem viver presos numa gaiola minúscula, como o pessoal costuma indicar no momento da venda. É até bom que o coelho tenha mesmo ou um cercado grande, ou uma gaiola, um lugar que ele possa ser colocado por um tempo. A gente vê nessa imagem uma gaiola de coelho, esse é o tamanho mínimo, dá para ver como o coelho precisa de uma gaiola grande, e isso também não é nada barato. E também a gaiola, ela tem a utilidade de manter o coelho preso por pouco tempo, então quando você vai fazer uma limpeza, quando você tem visita em casa, quando tem algum risco do coelho ser atacado por outro animal. E principalmente a gaiola costuma ficar aberta a maior parte do tempo para ela ser usada apenas como refeitório e banheiro. O coelho aprende a usar a gaiola para isso. Então a gaiola é para ficar a maior parte do tempo aberta, ela serve até como um refúgio para o coelho se sentir seguro, mas não para ele ficar preso. Então se você não tem como deixar o coelho solto em casa, não tem um espaço grande para ele poder ficar solto, o melhor é não ter o coelho. Não é o ideal para a saúde do animal. Quinto motivo é cheiro e sujeira. Muita gente não gosta de pelo pela casa, o coelho solta bastante pelo, não gosta de sujeira ou cheiro forte. O coelho muitas vezes faz bagunça, espalha o feno, espalha o alimento, pode até espalhar o granulado do banheiro. Eles são muito limpos, eles aprendem a usar sim o banheiro, mas às vezes algumas bolinhas acabam escapando. O cheiro da urina do coelho costuma ser muito mais forte que a do cachorro, principalmente se ele não for castrado. E se ele não for castrado, tem uma tendência grande a marcar território fazendo xixi e cocô pela casa. Então, se você não tá afim de ter pelo voando pela casa, um escape de xixi ou algumas bolinhas, o coelho também não é um animal muito legal para você. O sexto motivo é que coelhos roem tudo. Muita gente se irrita quando leva um filhote de cachorro para casa e ele começa a roer os móveis. A diferença é que o cachorro vai fazer isso por alguns meses, ele vai trocar os dentinhos e esse comportamento deve parar antes de 1 ano de idade. Já os coelhos têm dentes que crescem continuamente e precisam ser desgastados. Então, esse comportamento de roer vai continuar por toda a vida. Alguns coelhos roem os móveis, outros não, mas não dá para prever se aquele coelhinho lindo que você está querendo comprar
vai ser um anjinho, um roedor compulsivo que pode destruir seus móveis. Ou pior ainda, pode roer fios e levar choque. Então até a casa tem que ser adaptada para eles. Por isso, não é um bicho fácil. O sétimo motivo é que coelhos vivem em média 10 anos. Agora, quando ele for dado de presente, ele é um filhotinho bonitinho, fofinho, que todo mundo está adorando. Como é que vai ser daqui a alguns meses? E daqui a alguns anos? E daqui a 10 anos? Ele vai ter lugar ainda na família? Ele vai ter ainda espaço para ele? Bichos não são descartáveis. Então, isso tem que ser muito bem pensado. E o mais importante de tudo, coelhos são seres vivos, são sensíveis, têm sentimentos, eles sentem sim falta das pessoas, eles se apegam, eles não são descartáveis, eles vão ter problemas de saúde. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. E nunca dê um animalzinho, qualquer que seja, de presente, sem avisar antes e conversar com a pessoa que vai ser presenteada. Muitas vezes a pessoa ganha, independente de ser um coelho, um cachorro, um gato, ela não estava esperando aquele animal, ela não tem uma rotina preparada para aquilo e ela tem vergonha de falar a verdade. A gente ouve isso nos consultórios direto. Nossa, eu ganhei um coelho, eu não esperava isso, eu não sei o que fazer, eu não quero. E aí, aquele coelho que não era bem-vindo tendo uma vida péssima. Então, se você pretendia dar um coelho de presente de Páscoa, repense. Pense em todos esses motivos e se mesmo assim você ou a pessoa que vai receber esse coelho está ciente disso, quer muito animal e está disposta a cuidar dele por toda a vida como deve. E se mesmo assim a decisão for ter o coelho, se informe muito bem. Eu vou deixar aí na descrição o site roedoresecoelhos.com.br, que tem muitas informações super importantes, desde manejo, alimentação, alojamento, cuidados, tudo que você precisa saber sobre coelho. E uma dica muito legal é a teleorientação sobre coelhos. Já foi liberada, é feita por vídeo, com veterinário especialista em coelhos, e serve desde para você tirar todas as dúvidas e se informar se você está fazendo tudo certinho com o seu coelho, sobre manejo, higiene, alimentação. E também, se você pretende adquirir um coelho, para você saber tudo que vai precisar de enxoval, verificar se o local que você tem é o ideal, ou adaptar um lugar na sua casa para ele, todos os cuidados que ter, qual vai ser a alimentação ideal de acordo com a idade, como você faz a higiene, tudo o que você precisar saber para o coelho. E isso é feito por vídeo, então você pode mostrar o local, tirar as dúvidas, e é uma forma de você ter certeza que ele vai ser bem cuidado. E se você achou esse vídeo útil, se sabe de alguém que está querendo dar um coelhinho de presente e não acha que é o ideal, compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, para que a gente evite que esses bichinhos sejam dados de presente e depois descartados, ou tenham um final terrível como alimento para outros animais, ou sofrendo acidentes, ou sendo abandonados.